Continuando aqui o nosso tema de normalização, nós vamos ver agora a segunda forma normal. Para se estar na segunda forma normal, a primeira regra é que ela esteja obedecendo à primeira forma normal. A segunda parte, para se obedecer totalmente à segunda forma normal, é que os atributos que não participam da chave primária, por exemplo, vamos supor que você tem uma chave primária composta, que tem duas colunas, CPF e código cliente. Esses dois atributos são chave primária. Eles têm que ser dependentes totalmente desta. Se ele possuir dependência funcional parcial, quando, por exemplo, eu consigo saber o nome do cliente a partir do código, ou eu consigo saber o nome do cliente a partir do CPF, ou com um ou com o outro, não com os dois unicamente, aí sim eu tenho uma dependência funcional parcial. E é isso que eu não quero na segunda forma normal. Eu não quero que exista dependência funcional parcial. Eu quero que exista somente dependência funcional total da minha chave primária, se ela for uma chave primária composta. Então, assim, devemos verificar se todos os atributos são dependentes da chave primária. Se todos os atributos são dependentes da chave primária. E retirar a relação todos os atributos de um grupo não dependente, ou seja, que possui dependência funcional parcial, que dará origem, aí sim nós vamos criar uma nova tabela, uma nova relação, que conterá esse atributo como não chave, beleza? Vamos já ver isso na prática. Dessa maneira, a segunda forma normal evita inconsistências devido a duplicidades, informações repetidas. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver com calma. Aqui nós temos uma tabela chamada empregado projeto. Essa é a estrutura original dela. Quais são as colunas dessa tabela? Nós temos a número empregado, número projeto, horas, nome empregado, nome projeto e local projeto. Onde é que se encontra a dependência funcional parcial aqui? Primeiro nós vamos encontrar a dependência funcional total, que é o quê? Perceba que aqui, não sei se dá para ver aí, número empregado e número projeto eles estão sublinhados. Então quer dizer o quê? Que os dois são chaves dessa tabela. Então os dois formam uma chave primária composta, totalmente possível. Então número empregado e número projeto são chaves primárias e os dois juntos formam uma chave composta. A dependência total é o quê? Se eu quero saber quantas horas um empregado trabalha em um projeto, não dá para mim pegar só o número do empregado e descobrir quais horas. Porque se eu pegar só o número empregado e atrelar ele a horas, aqui a coluna horas, eu não vou saber quantas horas, a que horas isso se refere. Então, não sei se é horas de projeto. Então, para mim saber quantas horas o empregado trabalha em um projeto, eu tenho que pegar o número do empregado e o número do projeto ao mesmo tempo. Aí sim eu vou ter o quê? O que a gente chama de dependência funcional total. Então, para mim saber quantas horas o empregado trabalha em um projeto, na minha tabela empregado-projeto, eu tenho que utilizar as duas chaves primárias da minha tabela. Então, aqui essas duas setas vermelhas estão indicando isso. Para mim saber quantas horas o empregado trabalha, em qual projeto, eu tenho que ter isso. Isso é o que a gente chama de dependência funcional total. Eu só vou conseguir saber isso a partir das duas chaves. Agora vamos ver as dependências funcionais parciais. Por exemplo, para mim saber o nome do empregado, eu preciso saber o que aqui dessas duas chaves? Eu preciso saber o número do projeto? Não. Se eu pegar o número do projeto, eu não vou saber o nome do empregado. Para me saber o nome do empregado, eu vou estar atrelado ele aqui ao número do empregado e o nome dele. Então, essa seta preta está indicando isso. Para mim saber o nome do empregado, só basta ir atrás do número empregado. E as outras dependências funcionais? Vão ter duas dependências funcionais parciais aqui. Que é o quê? Parcialmente, para mim saber o nome do empregado, eu só preciso da metade da minha chave composta. Que tem duas aqui, número empregado e número projeto, que é a minha chave composta. Então, só preciso de parte dela. Isso é dependência funcional parcial. A outra é o quê? Para mim saber o nome de um projeto, eu vou aonde? Eu só vou lá e pego o número do projeto e está aqui a setinha azul indicando. Para mim saber qual é o local daquele projeto, eu vou lá em número do projeto e ele vai me dizer, com a setinha azul aqui, onde é que está o local daquele projeto. Então, parcialmente, percebo que metade da minha chave
é suficiente para determinar o restante aqui das minhas informações. Tendo isso, essa tabela está violando a segunda forma normal. Perceba que ele não está violando a primeira, né? Se a gente for verificar. Não tem atributos compostos e não tem atributos multivalorados aqui ou tabelas aninhadas. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Dentro da minha tabela, eu vou normalizar ela para a segunda forma normal. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Tá vendo essas setas vermelhas? Elas indicam que as duas chaves, número projeto e número empregado, que formam minha chave aqui composta, que está determinando funcionalmente a estrutura total, ou seja, totalmente, eu vou criar uma nova tabela só com elas. As outras são tabelas, as que estão com aqui parcialmente a chave, vão ser outras tabelas. Então, vamos lá, eu vou pegar número empregado e número projeto, que determinam quantas horas o empregado trabalha em projeto, e vou criar uma tabela chamada o quê? Tabela empregado projeto. Tabela empregado projeto, que vai ter o quê? Como chaves o número empregado, o número projeto e a quantidade de horas. A outra tabela que eu vou criar vai ser a tabela projeto, que eu tenho aqui, por exemplo, para me saber o nome de um projeto e o local do projeto, basta eu pegar o número do projeto. Então, vou criar minha tabela chamada projetos, que vai ter como chave primária o número do projeto, e vai ter como atributos número do projeto e local do projeto. E a minha outra e última tabela é justamente a chamada empregado, que vai ter o quê? Vai ter as informações de meu atributo aqui, meu atributo chave, número empregado, e vai ter o nome do empregado, que era o que determinava aqui. Perceba o que aconteceu aqui, ó. Se vocês olharem bem, eu tenho uma relação aqui de quê? De N para N. Nós vimos lá no começo isso. N para M ou N para M com CZ. Que é o quê? De muitos para muitos, que gerou uma tabela, que é justamente a tabela empregado projeto, que está se relacionando com projetos e com empregado. Se eu quiser saber que empregado trabalha naquele projeto, eu poderia saber aqui, ó, o empregado de número 001 trabalha no número do empregado 001, número do projeto 001, então ele trabalha aqui, versão evolutiva 3.2, José Monlevade, que era o local do projeto. Então, eu consigo saber essas informações. Então, na dependência funcional parcial, que é o que eu não quero ter na segunda forma normal, eu acabei eliminando isso. E agora vamos passar pelo outro teste aqui, ó. Vamos ver se as nossas tabelas geradas estão na primeira forma normal. Eu tenho atributos compostos? Tem atributos multivalorados? Não tenho. Está na segunda forma normal ainda? Vamos ver se ainda está na segunda forma normal. Se está obedecendo, né? Por exemplo, número projeto determina nome projeto, número projeto determina local projeto. Beleza, então eu tenho dependência total da minha coluna chave primária para as outras colunas que não são chaves. Por exemplo, nome projeto e local projeto não são chaves, não estão sublinhados aqui, não são chaves da tabela projeto. Vamos para a tabela empregado. Eu tenho a minha chave primária aqui, número empregado e nome empregado. Número empregado determina totalmente o nome do empregado. Se eu quero saber o número do empregado, eu tenho a determinação aqui dele, o número do empregado, a partir de nome. Então, eu tenho a dependência total. A mesma coisa eu tenho com o empregado projeto. Eu tenho as duas chaves, que são as chaves estrangeiras, aqui, que são chaves primárias às minhas tabelas distintas. Então, elas duas formam a chave composta, a chave primária composta, que determinam a quantidade de horas trabalhadas. Então, eu não pego só metade dela ou metade dela, eu tenho a dependência aqui total. Isso é a dependência funcional total. Eu não tenho nenhuma das minhas tabelas que foram geradas dependência funcional parcial, como eu tinha aqui anteriormente. Ó. Onde tem a seta preta era a dependência funcional parcial e onde tem a seta azul era a dependência funcional parcial. Onde eu tenho a seta vermelha era a dependência funcional total. Então, eu eliminei justamente a nossa dependência funcional parcial, que era o que eu não queria ter na minha tabela, dependência funcional parcial. Então, isso é a nossa segunda
forma normal. Beleza? Na próxima aula a gente continua vendo aí os outros conceitos relacionados à nossa terceira e última forma normal, que é a terceira forma normal.